Olá, alunos do segundo ano da Escola Albert Einstein, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre o romantismo no Brasil, o conteúdo de literatura que vai estar presente nas atividades 10 e 11 da plataforma. Quando a gente escuta essa palavra romantismo, a gente já associa aqueles versos da música do Roberto Carlos, né? Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, né? Mas o romantismo não é só sobre o amor entre casais. O romantismo é uma escola literária, é um movimento artístico e, além disso, um movimento revolucionário. Por quê? Porque ele se formou a partir dos princípios da Revolução Francesa, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. O artista romântico ele vai centralizar a sua arte no extravasar do sentimento. E aí todos os temas são possíveis na literatura e na obra artística, não apenas os temas amorosos. Aqui no Brasil, essa escola literária tem início em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães. E o marco final desse período é a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra do Machado de Assis. É a obra que vai inaugurar o realismo aqui no nosso país. Nós já comentamos algumas vezes que para estudar a literatura nós temos que associar o contexto histórico, né, o período em que a obra literária foi produzida, o que acontecia na sociedade da época. E aqui no Brasil, qual foi o principal acontecimento histórico do século XIX? Foi a independência do Brasil. Então, a independência do Brasil em 1889 foi o principal fato político do século XIX e determinou novos rumos econômicos e sociais do país. Além disso, merece destaque também o segundo reinado, em que a nação conheceu um período de grande desenvolvimento em relação aos 3 séculos anteriores. Mas apesar disso, o Brasil continuou sendo um país cuja economia se baseava no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Então esse é o contexto de produção da época, né? Os nossos escritores, eles vivenciaram essa época, esse período do nosso país. Quais são as principais características desse movimento literário aqui no Brasil? O nacionalismo, né? O nacionalismo aí, o ufanismo, você vai enaltecer, exaltar a pátria. Então, os poetas românticos, eles fizeram muito isso nos poemas, eles enalteceram, eles eram ufanistas, eles exaltaram o nosso país. O indianismo, então, pela primeira vez, a figura do índio vai aparecer valorizada na literatura e o índio vai ser uma figura idealizada, né? Vai ser a figura que representa o herói nacional e uma busca também dos nossos poetas pelo passado histórico. Qual é a história do nosso país? Mas, como é um poeta romântico, ele vai idealizar, ele não vai mostrar de fato como a história aconteceu. O subjetivismo, então os textos voltados no eu lírico, no sujeito e não na objetividade. A idealização da mulher, do herói, do tempo e do espaço. Então, para o poeta romântico, é tudo idealizado, é tudo um mundo ideal, um mundo sonhado, e não um mundo concreto, não um mundo real. O egocentrismo, que é o culto ao eu, ao indivíduo. O indivíduo é o centro da existência. A exaltação da natureza, a valorização da natureza, principalmente a natureza brasileira, né, que é riquíssima. E a evasão no tempo e no espaço, ou seja, o que seria essa evasão? É a fuga da realidade. O romantismo no nosso país ele é dividido em 3 gerações. E essas gerações elas são muito delimitadas na poesia. A primeira geração ela ocorre de 1836 a 1853 e ela evidenciava a exaltação da pátria e da natureza, idealizando o índio, que surgiu aí como um herói brasileiro, o que possibilita a criação de um passado para o nosso país. Os principais representantes dessa primeira geração foram Gonçalves Dias, que é bastante conhecido pelo poema A Canção do Exílio, e também pelo poema Juca Pirama, e o Gonçalves de Magalhães, que foi o autor da obra que inaugurou o romantismo no Brasil, a obra Suspiros Poéticos e Saudades, e também ficou bastante conhecido pela obra Confederação dos Tamoios.
Aqui eu gostaria de ler para vocês o poema Canção do Exílio. É um poema já bastante conhecido, mas que vale sempre a pena relembrar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Então esse poema é o poema mais conhecido do romantismo brasileiro e depois ele vai ser muito parodiado no século XX na escola literária que ficou conhecida como modernismo. A segunda geração, ela também ficou conhecida como mal do século. Por quê? Porque está associada à tuberculose, que foi a doença do século XIX. E essa fase, ela é marcada pelo pessimismo, pelo predomínio do eu e pela subjetividade. Então, nessa fase, os poetas, eles tratavam muito da morte, né? Da morte como uma fuga, como uma salvação para os problemas da vida real. Os principais representantes dessa fase foram Álvares de Azevedo, né, um poeta que viveu apenas 21 anos, e a obra de maior destaque é A Lira dos 20 Anos e A Noite na Taverna. O Fagundes Varela também morreu bastante jovem. Ele vai escrever Vozes da América e Cântico do Calvário, que é o seu poema mais famoso. O Casimiro de Abreu, que ficou conhecido como poeta da saudade, né? Por quê? Porque ele falava muito da saudade nos seus textos. E os temas também envolviam o amor, né? O amor ingênuo, o amor puro e o amor adolescente, que é muito comum nas obras dele. Os poemas mais conhecidos são Meus 8 Anos e Minha Terra. O poeta Junqueira Freire. As obras mais famosas foram Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. Aqui eu gostaria de ler para vocês um poema do Álvares de Azevedo que vai exemplificar esse mal do século, né? Essa questão da morte estando presente nas obras. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinta em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então aqui ele está falando justamente que teria coisas boas na morte, né? A morte seria uma salvação para a vida dele. A terceira geração, ela é marcada pelo ideal de liberdade. Então ela também ficou conhecida como a geração condoreira, que faz uma referência ao condor, aquela ave que é capaz de chegar muito alto. Então por isso que ela representa o ideal de liberdade. E aí a poesia aí ganha uma conotação de poesia social libertária. Os principais autores foram Castro Alves e o Souza Andrade. O Castro Alves é conhecido como poeta dos escravos, né? As obras principais foram Espumas Flutuantes e O Navio Negreiro. O Souza Andrade, também representante dessa terceira geração, tem como obra de destaque Harpas Selvagens. E aqui o canto 5 do Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados,
Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves. Então essa é a principal obra do Castro Alves, em que ele vai fazer aí uma literatura engajada. Ele vai usar os seus versos para promover o ideal da abolição dos escravos aqui no nosso país. Então é um poema histórico. Essas três gerações, são as três gerações na poesia, elas também vão aparecer na prosa, né? Então são os romances aí escrito em parágrafos, que é a prosa, escrito em capítulos. E a prosa romântica no Brasil, ela vai estar aí dividida em 4 tipos de romances. Nós teremos aí o romance indianista, né, que o protagonista é o índio, o herói, e o passado nacional é retratado de modo idealizado. Temos o romance urbano. Então, nessas obras, o cenário é a cidade e os costumes e dilemas burgueses. O romance histórico, cujo foco desse núcleo é retratar o passado histórico do nosso país. O romance regionalista vai retratar as paisagens, os costumes e valores regionais das mais distintas regiões do nosso país. Então, é interessante falar que o escritor que vai conseguir abranger esses 4 tipos de romance foi o José de Alencar. Então, José de Alencar é o nosso principal autor da prosa romântica. Além do José de Alencar, a gente vai ter aí o Joaquim Manuel de Macedo, o Bernardo Guimarães, que é o autor da Escrava Isaura, né? Então a principal obra dele é a Escrava Isaura, e a Escrava Isaura é muito conhecida por todos nós, porque foi adaptada para a TV, né? Virou a novela, e foi uma novela exportada para vários países e reprisada aqui no nosso país durante muito tempo. E o Visconde de Taunay. Então esses romances em prosa, eles começaram a ser produzidos no Brasil nesse período para retratar a burguesia. E essas publicações, antes de se formatarem em livros, elas foram publicadas nos jornais da época, capítulo a capítulo. Então aí surgem os folhetins. Talvez por isso a gente gosta tanto de novela, também já tem uma tradição, né, uma cultura nossa de acompanhar os textos capítulo a capítulo. Aí desde o século XIX a gente faz isso, né, por meio da prosa romântica, por meio dos romances. E o principal romance brasileiro nesse período aí, que inaugurou essa prosa romântica, foi o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi publicado em 1844. Então vejam que é um período muito rico para a nossa literatura. É o período que a gente vai tentar encontrar uma identidade, começar a produzir algo que seja nosso. E ficam aí para vocês algumas sugestões de leitura. A obra Senhora, do José de Alencar, que vai retratar bem esse romance urbano. Inclusive, o trecho desse livro, O Preço, que está na atividade 11 lá da plataforma, vai trazer para vocês uma ideia do que é essa obra. A sugestão do Guarani, aqui é uma versão em quadrinhos, é uma adaptação em quadrinhos do Guarani, que vai tratar da questão da miscigenação. Então, o Peri é o índio e a Ceci é a mulher branca europeia. Então, como é que o povo brasileiro ele surge, né? Ele surge dessa mistura de raças. E para fechar, a sugestão de que vocês leiam o poema do Castro Alves, porque lógico não é só aquele trechinho que eu mostrei aqui. Então é um poema composto aí de 10 cantos, que além de ser rico em metáforas, uma linguagem muito poética, vai trazer o retrato aí da escravidão, né? Essa escravidão mostrada de maneira que a gente possa sentir, não apenas ter a informação, a narração do que foi aquilo. A arte ela permite isso, permite que a gente tenha
uma empatia, uma identificação com a história, né? A catarse. Vai haver essa reflexão a partir da sensação, do sentimento. Então, leiam O Navio Negreiro, do Castro Alves. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos.